Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês nesses encontros promovidos pela Deca, que é uma parceiraça do coração. E todas as quartas-feiras, como parte do Diário Deca, a gente tem sempre um grande encontro, uma super live com um super articulador da Casa Brasileira, seja ele um designer, um arquiteto. Conversamos semana passada com Arthur Casas e hoje é dia do Jader Almeida, que não por acaso é um dos nossos designers prediletos e também um dos grandes criativos por trás de algumas das coleções mais legais, autorais da Deca, né, André? Exatamente. A gente fixou aqui nos comentários o Insta do Jader e também o site oficial da Deca para que vocês possam acessar e conferir as novidades. E lembrando vocês que essa live, assim que terminar, vai ficar no ar durante 24 horas para quem perdeu ou quiser conferir de novo. Para quem não nos conhece, eu sou o Alex Colantônio. E eu sou o André Rodrigues. Juntos nós somos os Decornautas e estamos aqui colaborando com o Diário Deca. Acompanhe, aliás, de segunda a sexta, sempre um conteúdo novo para você. E às quartas-feiras a gente tem sempre um bate-papo ao vivo com um grande profissional. Hoje é o dia do Jader Almeida. Olha o Jader in the house. Grande Jader. Tudo bem? Tudo bem, queridão? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo bem, Jader? Tudo bem por aqui também. Prazer falar com você. Aliás, é sempre um momento interessante de trocas. Você é um cara que tem muito conteúdo, que transborda uma arquitetura mesmo de dentro para fora, na escala do design, inclusive, que talvez seja a grande projeção do seu trabalho, embora você seja um grande arquiteto, você se consagrou como um dos maiores designers do Brasil. Quando eu falo dos maiores do Brasil, tipo exportação também, né? Afinal, você conquistou uma reverberação que inclui prêmios internacionais. E André e eu, só para fazer um introito rápido, a gente teve o privilégio de fazer parte desse grupo que visitou o showcase da Solos em 2020, que foi curtíssimo aí, foi interrompido por conta dessa pandemia que interrompeu muitas coisas, né? E infelizmente o showcase 2020 foi interrompido também, ou pausado. Stand-by, vai. Mas, de novo, tem que fazer esse registro aqui. Estivemos lá conferindo em loco, como todos os anos, e, de novo, foi uma aula de contenção, de equilíbrio e de emoção, e de como o encontro da arquitetura com o design, que, no final das contas, é a mesma coisa em escalas diferentes, é um exercício de humanidade, antes de tudo, né? De humanismo. Projetar para o outro é uma escala de entendimento sobre o outro também. E isso você faz com maestria. A gente tinha lá, dessa vez, alguns elementos esculturais mais pronunciados do que em outras edições. Nós ficamos de queixo caído com a escada que você projetou e a forma como o ambiente se desenvolveu nesse raciocínio espacial também em torno dessa escada. Então, além de ter mais uma coleção fantástica, de novo, de um móvel tipo exportação, de alta reverberação lá fora, a gente também tem esse raciocínio espacial. Muito legal, Jader. Bem-vindo ao Diário Deca. E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Showcase 2020. Então, primeiramente, sempre é ótimo conversar, trocar ideias, de alguma maneira criar essa conexão, e com esse pano de fundo que tu já começasse a falar, a fazer essa introdução, eu eu acredito que sempre o caminho para mostrar algo, como o design, a arquitetura, as artes, a música, etc., na minha opinião, são não necessariamente a mesma coisa, mas fazem parte de um mesmo propósito. De alguma maneira, envolver os seres humanos através dos sentimentos, da reverberação, dos seus gostos, das suas inclinações para determinados estilos de qualquer maneira. E a arquitetura não é nada mais do que aquilo que abriga tudo. Quando tu estava mais ou menos descrevendo a arquitetura e etc., esse espaço como um todo, eu lembro uma vez que eu estava visitando um museu em Zurique, com um conhecido, um amigo, e nós estávamos vendo algumas determinadas obras e eu estava um tanto quanto, enfim, não tão compenetrado tanto quanto ele. E aí ele percebeu, num discurso rápido, eu falei, olha, eu não estou conseguindo, não entendo, não estou absorvendo isso. Isso tem mais ou menos uns 10 anos. E um pouco mais, talvez, 10, 12 anos. E ele falou, Jader, mais ou menos a seu caminho. Primeiro tu entendes o invólucro, que é a arquitetura. Depois o design, que é a relação das coisas.
e posteriormente essa desmaterialização, a abstração, que é a arte. E hoje, entendendo a retórica, as narrativas, que nós somos seres que nos guiamos por narrativas, narrativas que muitas vezes condicionam, em algum momento nos determinam em diversas situações do mundo. Então, isso basicamente é a arte. E quando vai se contar o design, a arte dentro de um contexto, o invólucro deve estar, na minha opinião, de alguma maneira convergente para isso tudo, para ter um motivo, mostrar definitivamente o que é essa relação com o todo, de maneira holística. Porque muitas vezes alguma opinião, alguma palavra, sei lá, qualquer coisa que seja, se ela não estiver totalmente adequada com o todo, talvez fique perdido, com algum ruído, com algum tipo de, enfim, talvez uma inflexão, que a pessoa não sabe o que será depois daquilo. Então, do meu ponto de vista, quando se lança um produto, independentemente se for uma poltrona, qualquer coisa que faz parte do cotidiano, que é a relação mais próxima de nós, seres humanos, os objetos do dia a dia, então esse invólucro, a luz, os sentidos, a sinestesia como um todo faz parte dos sentidos, senão algo falta nisso tudo. E eu, enquanto pensamento, Jader Almeida, eu sempre busquei isso, inclusive com a Deca, na nossa primeira coleção, numa Expo Revestir, foi feita uma casa de banho, uma coisa que eram os produtos dentro de um universo do qual conversava dentro daquele momento, um pouco de nostalgia, um pouco de, enfim, de perspectivas, enfim. Então, basicamente, quando se fala de design, para mim, eu prefiro ter um pano de fundo para introduzir uma determinada ideia. Isso que, para mim, conta uma história e, de alguma maneira, fará sentido. As pessoas vão absorver de uma maneira mais completa, com mais profundidade, não apenas uma coisa superficial. Portanto, como eu digo, Jader Almeida não é produto, e sim uma história. Sempre vem com uma história, sempre vem com algo muito profundo desse pensamento de estudo de forma, de engenharia, de história dos materiais, da própria história do produto, a relação com o contexto, enfim, todas essas, enfim, derivações que podem se exemplificar o design, a arquitetura como um todo. Pois é, você mencionou esse projeto para a Deca, me lembro bem dele, inclusive tivemos a oportunidade de publicar, e a gente percebia realmente essa relação para muito além do invólucro com o recheio, né? Da casca e do conteúdo. Como você usou essa palavra, sinestesia, a gente percebe que realmente é tudo muito sensorial, né? Inclusive a gente percebe alguns princípios modernistas no seu traço, que vêm dessa sua escola arquitetônica, e então é muito interessante poder observar isso. Jader, eu queria fazer uma pergunta que todo mundo é muito curioso para entender. Você saiu de Santa Catarina e extrapolou todas as fronteiras do mundo em que a gente vive, né? E ajudou a mapear o design nacional, não só aqui, como fora do Brasil, né? E a gente percebe que, apesar de você ter evoluído o seu traço e ter estabelecido essa linguagem, você mantém o seu DNA muito forte. Você tem uma diversificação enorme de produtos e projetos, mas o seu DNA está em tudo. Seja numa torneira que você faz para a Deca, ou numa luminária, ou num prédio que você desenha, ou mesmo no showcase que você faz para solos. A gente queria entender de você a que você atribui essa performance que é tão cosmopolita e tão fluida no seu trabalho. Uma vez alguém me falou que que significa linguagem. Quando tu tens uma linha de pensamento, uma percepção estética, obviamente nós somos, como costumo falar, um caldeirão, um melting pot de todas as culturas, somos aquela coisa de uma espécie de antropofagia, nos alimentamos do mundo, praticamente. Tem algumas pessoas que concordam disso, que tentam não se influenciar, mas na minha opinião, deixar claro que opinião é uma visão fragmentada do todo, eu acho que isso não comporta, porque nós não somos uma ilha. Ou se fôssemos uma ilha, teríamos conexões de várias maneiras. Então, essa absorção cultural, seja das mais diversas formas de expressão, enfim, acho que entra como dentro disso tudo e, de alguma maneira, acho que as pessoas, enfim, tentam tirar a essência disso tudo. E na minha percepção, essa essência é denominada linguagem. E essa linguagem, independentemente da escala, do que se faz, seja na estampa de um determinado produto, seja numa cerâmica,
seja num banheiro, seja numa torneira, qualquer coisa, ter essa linguagem, eu acho que define um profissional. Eu estou há 22 anos dentro dessa indústria. Para registrar, eu comecei com 15 anos, então, portanto, de tanto tempo. Pois é, então, mais da metade da sua vida. Exatamente. Então, para mim, o trabalho, a vida, prazer, hobby, etc., é uma coisa só. Eu não consigo dissociar, até porque muitas vezes o hobby é essa coisa de estar olhando uma revista, vendo um site, lendo algum artigo, entendendo alguma situação, porque a arquitetura, ou artes ou design é uma coisa inebriante, que nos, enfim, é aquela coisa que nos seduz o tempo todo. Então, em todos os momentos, seja numa viagem, seja qualquer coisa, a gente sempre está em contato com isso e se alimentando disso. Então, essa antropofagia, de alguma maneira, vai refletir todas essas referências. E eu acredito que a grande diferença entre os grandes arquitetos, músicos, artistas, etc., seja conseguir identificar seu próprio DNA, que é mais ou menos o que tu falasse, André, que é ter essa verdade, seguir essa situação. Seja não apenas na forma, mas quanto na escala, nas proporções, nas formas, no cheio, no vazio, nos materiais. Então, isso tudo segue uma linha. Não é a questão de ser monótono, de ser repetitivo, de ser cansativo, mas, no entanto, ter uma verdade, que é exatamente o que tu falas. As pessoas, independentemente de onde, colocam o olho, já conseguem identificar. Isso é Jader Almeida. Assim como quando tu vamos falar, quando tu assiste um filme de Tarantino, tu sabe, isso é Tarantino. E se não for... Assinatura. E se não for, tu vai perceber que é alguma referência disso. Ou basta, quando tu conheces bem uma banda, um determinado... Enfim, até dá para ver aqui, tem o Angus Young, que é AC/DC, que eu sou muito fã. Basta um riff, apenas uma nota. Eu já consigo identificar que é dessa determinada banda, desse determinado guitarrista. Ou seja, é uma assinatura, é algo visceral, algo que tem uma verdade. Não é aquela situação que muitos nós conhecemos, percebemos, vemos, seja artistas, músicos, enfim, marcas, arquitetos, que começam numa linha e são tendenciosos à tendência. Ou seja, são inclinados a seguir aquela coisa que está acontecendo. Ou seja, vão saltando de várias possibilidades. Pode perdurar pelo tempo, mas não tem uma verdade, não tem alma. E eu acredito que essa prova do tempo que se perdura, essa história, por exemplo, Jader Almeida, são 15 anos, é um uníssono. Eu não tenho essa inclinação, vou seguir determinada situação porque é algo que está dando está acontecendo uma determinada reverberação. A coisa flui de maneira natural, sem olhar para o lado e seguindo um próprio DNA. É quase uma situação de retroalimentar uma própria percepção. Então, eu acredito muito, André, que essa questão é seguir essa percepção da leveza dos materiais, dessa linha fluida, das coisas orgânicas, mas não apenas, do encontro das linhas, da tecnologia, da possibilidade que cada material oferece. A exemplo da Deca, eu lembro que começou isso tudo em 2015. Foi uma provocação muito, enfim, sem nenhuma proposta comercial. Até porque nem tinha aproximação comercial, qualquer intenção, talvez, envolvimento de começar, enfim, uma parceria ou qualquer coisa do gênero. Era uma provocação que a Clarissa Schneider fez era um determinado evento que provocava a vida em 2030. E aí foram vários designers fazendo algumas, enfim, tentando decifrar, porque decifrar o futuro eu acredito que seja a coisa mais perigosa que possa existir no planeta, em todas as esferas. Então surgiu essa primeira coleção, que é essa peça que está na tela, e mais uma cuba. E na minha percepção, esse lançamento é mais ou menos buscar nostalgia, já que existe aquela coisa que no futuro até tecnologia será bucólica. Então é mais ou menos isso. Com o avanço tecnológico, nós conseguimos romper determinadas barreiras físicas que anteriormente eram impossíveis. Então isso está retratado no cinema, na arquitetura, na moda, que tentava se criar coisas, mas pela limitação tecnológica dessa nossa espécie, dessa nossa tecnoespécie que resolve tudo através da tecnologia. Então era basicamente isso, uma coisa
basicamente olhando para trás, pensando no presente, mas mirando no futuro. Então, essa coleção nasceu basicamente disso, de uma provocação. E foi um objeto muito bonito, um objeto muito desejado, uma coisa que é muito interessante, é muito mais da questão da fruição do que propriamente do uso, já que também nós somos seres iconoclastas, que temos essa necessidade de ícones e guardar memórias, de ter esses gabinetes de curiosidade. Então, foi basicamente isso. Mas a linha permanece, a essência do desenho permanece, as formas permanecem. Essa coisa curiosa, que ao mesmo tempo parece muito familiar, mas ao mesmo tempo é incômoda. Até lembro no próprio desenvolvimento do produto com o pessoal da indústria da Deca, o Carobelli Domingos, que hoje acho que permanece ainda como chefe de desenvolvimento, foi o maior desafio para eles, da matéria, da maneira de queimar cerâmica, da retração, da expansão do material, que são propriedades físicas e mecânicas, e no final deu certo. Acredito que isso vai evoluindo. Acredito que isso cria essas rupturas que de alguma maneira trazem algum benefício, e aí olhamos para frente, cria-se outros produtos, esses desafios criam a resposta para outras soluções, e é basicamente assim que segue enfim, o desenvolvimento como um todo. Perfeito, Jader. A gente pode falar com um pouco mais de propriedade, porque a gente não só cobiçou essa torneira, como nós somos os felizes proprietários dela. A gente tem aqui em casa e é um encontro perfeito de forma com função mesmo, né? E, de novo, como eu falei lá no comecinho, com emoção. Porque você tem todos esses valores... É mais um objeto bonito, nesse produto, né? É um objeto bonito, ele funciona. Ela é a torneira do meu banheiro, eu uso diariamente. Então, de novo, eu posso falar com essa propriedade. Posso estender esse elogio, de fato. Agora, eu queria aproveitar esse gancho dessa torneira, que para mim é uma peça extremamente arquitetônica, né? Apesar dessa simplicidade, ela tem um rigor construtivo, enfim. Eu queria aproveitar para fazer uma relação sobre aquilo que você estava falando. Você falou em absorção cultural, em antropofagia, a gente tinha falado um pouquinho antes sobre sinestesia. Agora, indo para o lado técnico um pouco, e que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, essa formação do arquiteto, do ponto de vista técnico, ela é uma vantagem competitiva no seu trabalho, já que você é muito mais do que um desenhista industrial, você traz todos esses valores para a escala da criação do seu produto. E antes de você responder, a gente queria traçar também uma relação entre essa torneira e outras escalas, né? A gente é possível estabelecer essa relação dessa luminária que remete muito à forma dela, esses eixos. Há uma noção de equilíbrio muito forte em tudo que você faz, Jader. É quase como se as coisas estivessem se equilibrando uma na outra, né? Como se não houvesse um encaixe, mas sim uma interação gravitacional e aquilo parasse no lugar. Como a gente tem o caso da luminária e da torneira. Esse seu raciocínio que é global, né? A gente tem muito interesse nele. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa modificação do raciocínio, dependendo da escala onde você trabalha. Então, partindo do primeiro, enfim, da primeira colocação, o diferencial de entender um pouco mais, ter um pouco mais o domínio da técnica, para mim, eu acho que isso é fundamental, entender não apenas o domínio da técnica, porque nós, designers, nós criamos business. Aquela coisa, quando se pergunta alguns ídolos, meus ídolos são grandes industriais, que quebram barreiras, que pioneiros, que de alguma maneira levam as grandes... Quando você fala qual que é o primeiro designer do Brasil, muitas pessoas trazem muitas referências, que eu acho fantástico, mas para mim é o Barão de Mauá, que foi o primeiro industrial, o cara que criou a primeira fundição, o cara que criou os primeiros estaleiros, o cara que trouxe para o país já uma ideia industrial de tirar de um país que era totalmente escravocrata, totalmente baseado na cultura, na agricultura, trazer indústria. Então, talvez esse é os primeiros indícios de design no país, independentemente da forma, de tudo isso. Mas, enfim, porque sem indústria, sem materialização, não há como... Tudo fica no campo da ideia, talvez a filosofia, que é a criação dos pensamentos, enfim, de todos
os fatores que levam a disciplina do design. Então, a técnica é fundamental. Nós vemos muitas coisas fantásticas, desenhos fantásticos, mas, no entanto, não estão conectados à logística, ao desempenho comercial. E sem um desempenho comercial, não há uma retroalimentação dessa indústria, da busca pela pesquisa, de fazer com que todo o cenário se construa, inclusive chegando até vocês, que são os publicadores, os grandes, as pessoas que fazem chegar até o público de uma maneira mais, talvez, palatável, que sai da academia e chega até as pessoas de uma maneira mais concreta para o dia a dia. Então, isso tudo tem... Um designer que não tem essa percepção, eu acredito que fica muito no campo das ideias, e só nas ideias nós não conseguimos materializar. E chegando na história do equilíbrio, André, eu acho que isso é quase não irracional no sentido de não saber, mas, no entanto, é muito natural que as coisas vão se desenvolvendo. Não tem uma lógica ou uma tentativa de referenciar uma coisa com a outra. A coisa flui de maneira natural. Quando, por exemplo, essa da luminária ou da torneira, sinceramente, essa analogia que vocês fizeram aí, para mim, é uma coisa até... Enfim, eu nunca tinha feito esse crossing, colocando as duas imagens uma com a outra. E foi muito interessante, porque realmente tem uma... É muito nítido essa conexão de uma com a outra. Mas eu acredito que... Eu lembro uma vez, enfim, assistindo um filme, acho que foi numa Bienal... Faz muito, eu estava na faculdade ainda, talvez no início de 2000, que o Vila Nova era um documentário com o Vila Nova Artigas, que ele falava das construções, que ele dizia assim, fazia todo aquele volume no qual, quando chegava na base, criava algum elemento que aquilo desaparecia, essa massa, o que parecia flutuar, que qualquer engenheiro dizia que aquilo era loucura, que ia cair tudo. Então, é basicamente isso, é um pensamento arquitetônico, uma matriz arquitetônica que desafia a lógica, que desafia aquela coisa óbvia. Talvez o nosso papel, nossa função dentro do mundo do design é desafiar o status quo. Não aquela coisa chocante, espalhafatosa, do qual, esse é o meu ponto de vista, que vai, de alguma maneira, criar algo desconfortável para as pessoas, mas sim aquela coisa muito sutil, a beleza silenciosa, aquela coisa que as pessoas se pegam muitas vezes observando, cativadas por um detalhe, sem saber muitas vezes o que atrai naquilo. Mas a atração está realmente nas sutilezas, nas funções, nas coisas muito sutis. E eu acredito que isso que eu busco, mas é uma coisa, talvez, não é nem diretamente buscada, mas, no entanto, que flui devido às várias referências e etc., que faz parte desse repertório, dessa situação como um todo. Esse seu repertório, Jader, a gente percebe que ele é ultra humanizado, né? Você tem uma poesia muito contundente em tudo que você faz e muito conectada ao ser humano, né? O seu trabalho, ele não é asséptico, ele não é distante, ele é muito próximo, é muito quente, tem uma temperatura muito boa. E essa sua linguagem você já transportou, inclusive, para mostras internacionais, né? Fora do circuito brasileiro. Já chegou a, inclusive, participar da mostra de Milão, que é a temporada de design mais prestigiada do mundo. E esse seu trabalho apresentado entre grandes criativos, né? Do mundo inteiro, não só da Europa, mas também da Ásia e da própria América. Como que você enxerga o seu produto, o seu projeto, quando ele está inserido nesse outro contexto, que não é o brasileiro? Assim, André, uma coisa que nesse percurso da partir de 2014, que teve esse primeiro passo da internacionalização, é muito interessante os feedbacks de vários países diferentes, ou continentes, não apenas países. Quando houve por exemplo, essa imagem é em Copenhague. Foi um convite de um evento que se chama Trend and the Traditionals. É um evento meet and greeting de um dia, que um grupo organiza os fabricantes não apenas pelo seu tamanho, mas pela sua relevância. E nesse ano, isso foi em 2017, nós fomos convidados, e as datas encaixaram perfeitamente, porque era logo após o evento de Milão. Então, logisticamente, financeiramente e questão de pessoa, operacionalmente, deu super correto. Terminou
a semana de design, e depois de 2 dias foi esse evento. Então conseguimos montar tudo isso e foi muito interessante o feedback das pessoas que chegaram assim. Teve um senhor que falou, ele trabalha numa grande empresa, não vou falar marca aqui, falou, são 50 anos que eu trabalho com mobiliário e é bom ver que ainda eu me surpreendo com as coisas novas. E outra situação, quando algumas pessoas falam estilo escandinavo, etc., é o mais interessante que os escandinavos não identificaram como escandinavo. Isso foi uma coisa muito, um feedback muito interessante. Porque é uma coisa que, como no final eles falaram, mas basicamente assim, numa tradução rápida, que é muito interessante ver que uma empresa do outro lado do Atlântico, totalmente nova e desconhecida, que ainda pode trazer novas perspectivas para o design, para a vida, para a materialização. Então, o que o Brasil é uma grande surpresa, ninguém sabe, nós não temos escola, nós não temos tradição alguma de fazer alguma coisa nós temos uma grande marca de sapato, de caneta, de carro, de relógio, de coisas que o velho mundo tem. Então, nós ainda, quando se fala isso, parece sim até uma certa, enfim, um conforto, mas não por esse viés, talvez por um outro, que quando as pessoas olham e sabem que ainda existem surpresas, algo a ser descoberto. Enfim, ou quando uma pessoa da Nova Zelândia escreve que o produto tem um match perfeito com o estilo de vida do neozelandês. Ou um suíço escreve que os produtos se adaptam muito bem às casas da montanha ou aos apartamentos da cidade. Ou quando um carioca fala que é o estilo carioca. Ou quando o cara aqui do Rio Grande do Sul fala a mesma coisa, que se adapta muito bem. Ou seja, é o produto para seres humanos, não está rotulado, não é ufanista, não tem aquela coisa de brasilidade. Eu acho que, enfim, entrar na seara pode ser um tanto quanto, às vezes até complexa e de alguma discussão. Mas, do meu ponto de vista, design é uma coisa, é para seres humanos, é feito para as pessoas, independentemente da nação, do país, da região, qualquer coisa do gênero. Então, isso é design para seres humanos, para ser utilizado, enfim, no contexto do habitat humano. Então, quando eu faço um produto, eu penso muito mais em desenhar espaços, experiências, convivência, do que uma cadeira. Definitivamente, desenhar uma cadeira não me interessa, mas me interessa essa experiência e essa materialização de uma cultura, de um pensamento, de algo que vai transcender pelo tempo. Não sabemos quanto, talvez 100 anos, 1000 anos, ou até que, enfim, seja possível essa longevidade. Então, basicamente, esse contexto global, o feedback, André, é basicamente isso. É algo surpreso, é algo sensual, algo sutil, algo elegante. Então, essa é enfim, eu tenho uma coleção, várias, como o próprio... enfim, tem várias pessoas que eu não estou lembrando, que escrevem coisas fantásticas. Pessoas que... O Tony Chambers, que escreveu, que vocês conhecem muito bem, que é um perfeito equilíbrio entre o modernismo, mas com uma visão fresca, que é algo assim, uma sensualidade, uma beleza sem esforço, que traz a herança dos mestres, mas, no entanto, com um olhar para frente. Então, isso é muito interessante. Então, basicamente, o Jasper Conran, que quando nos conhecemos em 2015, fizemos um grande evento em Londres, durante a London Design Festival, na loja de Conran Shop, ele escreveu um artigo muito interessante que ele falava uma beleza que é muito fácil de falar, de descrever, mas, no entanto, é muito difícil de fazer isso acontecer. Então, esses feedbacks que vão trazendo basicamente, não necessariamente que isso seja uma chancela, que isso seja determinante, mas é algo que realmente, basicamente, é como conduzir um caminho, estar no caminho certo, ou que isso traz, enfim, continuar nesse caminho, que isso está tendo algum resultado positivo nas pessoas, independentemente de onde elas estiverem, seja a região, país, etc., ou continente. Pois é, você falou sobre o silêncio das formas, né? Você gosta de trabalhar com essa estética do silêncio também. E você trabalha também com uma outra estética, que é a dos preenchidos e vazios. Isso é muito presente, principalmente quando a gente tem acesso
ao showcase, né, da Solos. Em diferentes leituras, a cada edição você inova, mas a gente sempre tem esse elemento dos preenchidos e dos vazios. Nós mesmos, como críticos de design, muitas vezes a gente comparou o seu trabalho à narrativa escandinava, né? É curioso saber que você já teve esses feedbacks também, mas muito dessa narrativa se dá também por você trabalhar com equilíbrio, contenção e operar com muitos valores que estão muito além do arquétipo, né? Você, por exemplo, tem uma responsabilidade ambiental muito grande, é uma questão realmente relevante para você, para muito além do discurso, né? Você executa isso em todas as etapas do processo. Como você acha que a sua geração está lidando na prática com esses fatores muito discutidos na esfera teórica, e algumas vezes eles são discutidos de forma extremamente equivocada, né? Sobre os caminhos emergenciais da sustentabilidade. Como isso está inserido nos seus processos? Porque eu sei que está desde a origem da matéria-prima a cada etapa construtiva, né? E você é um cara que também, que eu vou fazer esse comentário aqui, você é chão de fábrica, né? Você está ali participando de todos os processos, de todas as etapas, para muito além do mero croquis. Conta para a gente sobre isso. Assim, Alex, a questão da sustentabilidade ou enfim, tudo que envolve essa esfera como tu acabaste de falar, é muito, mas muito além do discurso. Nós ouvimos, vemos tantas barbaridades, tantas coisas assim, com assimetrias que se falam. Vou falar coisas rasas aqui, mas que talvez ilustram muito bem, principalmente esse nosso, uma parte do nosso nicho. Onde o sujeito vai lá e compra 1 metro cúbico de madeira, por exemplo, que tem um selo FSC e alarda, faz um discurso gigantesco dizendo que é sustentável. Mas não é apenas isso. Eu acredito que a sustentabilidade, ou toda essa história, está em cada etapa, e cada um de nós temos que fazer isso. Não apenas... É praticamente assim, que quando se fala sustentabilidade, parece que toda a responsabilidade é colocada para quem produz, independentemente da escala, seja o automóvel ou a construção civil. Parece que é assim. E nós nos isentamos, nós como pessoas normais, físicas do dia a dia. Mas, no entanto, a questão, quando dentro de uma indústria, que tu tens toda a cadeia, então, por exemplo, falar com mais da Solos, que eu estou mais próximo, são os pilares, que é consciência ambiental, desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento sociocultural. Então, essas três diretrizes determinam basicamente os valores da empresa. Então, tudo que é feito tem uma consciência ambiental. Então, o mínimo possível de impacto para aquele processo, seja qual ele for, independentemente do tamanho, da escala ou do material. Então, essa consciência ambiental, quando adotada e quando isso trabalhado de maneira realmente contundente, isso já temos uma redução significativa de qualquer outra situação. Quando tu fala assim, desenvolvimento sociocultural, tu estás trazendo toda uma comunidade, todo mundo para trabalhar dentro aquele saber coletivo, aquela mente mestra que terá um patrimônio cultural. E um desenvolvimento de toda econômico da população traz também essa sustentabilidade das pessoas poderem usufruir daquilo, ter uma vida melhor, ter educação melhor, absorver cultura, enfim, trazer todas essas questões. E quando chega no ponto da cultura e do conhecimento, retorna à primeira premissa, que é a consciência ambiental. Então, esses fatores como esses, quando trabalhados de maneira global, eles trazem benefícios para a sociedade. E não é apenas dentro da indústria, não é apenas dentro de um determinado, enfim, compartimentado dentro de um processo, mas e sim na esfera social, de todas as pessoas terem essa percepção do que é essa consciência ambiental. Basicamente, enfim, isso, como eu sempre digo, eu até me esquivo muitas vezes de entrar nessa seara, porque é uma coisa muito complexa e muito discutível. Então, enquanto empresa, enquanto designer, enquanto projetista, enquanto arquiteto, está sempre dentro dessa percepção. A consciência ambiental, reduzir o máximo daquilo que for possível, daquilo que eu conseguir. Então, isso eu acredito que se cada um de nós, se cada ser desses nossos quase 8 bilhões de pessoas no planeta conseguir fazer isso, nós estaremos de alguma maneira reduzindo.
Mas olhando por um lado pessimista, talvez vai acontecer daqui uns anos um outro lockdown, mas, no entanto, de outra magnitude, justamente para reavaliar esses conceitos, etc., que nós todos, não é você, não é eu, não é ele, todos nós estamos inseridos. Enfim, quando saímos de menos de 200 anos, de 1 bilhão de pessoas para 8, alguma coisa tem que mudar nesse caminho, enfim, como um Pois todo. é, o colapso era inevitável, né? Ainda com uma questão correlata a essa da sustentabilidade, que realmente é um assunto muito profundo, que as pessoas aprenderam a tratar com uma vulgaridade absurda. A influência da natureza no seu desenho, seja quando você opta por formas mais orgânicas, as matérias-primas naturais que você tanto usa, seja quando você cria um rasgo vertiginoso na arquitetura para fazer atravessar um bambu altíssimo, como a gente viu, inclusive, em algumas imagens que a gente exibiu do Showcase 2020, é um discurso muito presente no seu trabalho, né? Como é que esses elementos de conexão eles podem melhorar a vida das pessoas, né? Essas conexões com a natureza, no seu trabalho especificamente? Assim, Alex, enfim, absolutamente tudo que eu faço, seja do que está dentro da minha forma de expressão enquanto design e arquitetura, porque eu não faço... Enfim, eu sou mais ou menos o que o Serapião escreveu, mais ou menos uma mente, que é aquela coisa, o homem do Renascimento, que fazia várias coisas, reservadas proporções, eu não estou... Porque para mim foi uma coisa assim muito... enfim, não é uma coisa de demagogia ou coisa do gênero, mas, no entanto, quando se olha dentro desse aspecto, design e arquitetura, cara, não tem como dissociar a natureza disso, não tem como dissociar o ambiente no qual estamos inseridos. Eu acho que essa coisa, mesmo dessa coisa de estar numa grande metrópole, numa selva de pedra, seja São Paulo, Nova York, Tóquio, cidades que são altamente condensadas, quando de alguma maneira nós trazemos enfim, essa leveza do design, de alguma maneira conectar com as coisas que temos dentro de nós. É quase que algo natural, é visceral, não é uma busca, uma coisa que vem de fora para dentro, é algo que é de dentro para fora. Então, eu acredito que aí, de alguma maneira, tem algum sentido. Porque, na minha opinião, tudo aquilo que é tentado, forçado, de alguma maneira colocar em cima é adereço, é adorno, é supérfluo. Mas tudo aquilo que é de dentro para fora, isso faz sentido. É aquela velha história, a coisa fala por si só, não tem que descrever. Se tu perceberes, todos os meus discursos, eu nunca falo isso, tem alguma conexão com a natureza, eu nunca falo de alguma situação. É muito, como o Dieter Hans fala, o bom design é autoexplicativo. Ele tem que se comunicar com as pessoas. Ele não vem com bula. Cara, quanto mais tenta-se falar, descrever, criar grandes memoriais, descrições, etc., aquilo parece que começa a se perder. Então vira falácia ou uma demagogia. A coisa que ela é de fato, como tem aquela frase de Margaret Thatcher que fala, se tu és uma dama e tem que afirmar que então de fato tu não é. E no design, para mim, é a mesma coisa, é basicamente isso. Se algo é bom, ele é por si só, ele fala, se a arquitetura ela é intensa, ela vai prevalecer. Se é uma obra de arte, uma escultura, enfim, uma música, então basicamente isso. Eu não entro nesse campo de descrever conexões, eu penso que apenas e se faz sentido, valeu, já cumpriu sua função enquanto dentro dessas tantas facetas do design que pode ser descrito ou elaborado, enfim, de todas as, caminhos, etc. Jader, sem querer exercitar aqui uma futurologia, né? Mas ainda pegando gancho naquilo que é e naquilo que vai ser, sobre o distanciamento social, que confinou as pessoas em jornadas talvez antes jamais experimentadas. Dados os fluxos aí da vida urbana, né? Nós que vivemos em grandes centros, você daí, a gente daqui, a gente experimenta isso constantemente. Você acredita que essa experiência do confinamento, ela gera prerrogativas para uma revisão na arquitetura em termos de layout, novas necessidades, ou algo que o valha? E uma relação com o móvel em si, você acha que vai mudar alguma coisa? Você pensou em alguma peça durante esse tempo? Eu sei que você é uma mente em ebulição,
que não para de pensar e não para de desenhar, inclusive, e a gente vê isso todos os anos, a cada nova coleção. Me conta um pouquinho como é que você assimilou isso e como é que você enxerga essas transformações. Acho que são vários, podemos dividir isso tudo, Alex, em algumas etapas, talvez para ser mais preciso. Primeiramente, que eu acho que é muito novo, é muito recente, são 45 dias mais ou menos dessa nossa assimilação. Então, para não entrar naquela coisa do desespero, do pessimismo que o mundo vai acabar, e nem entrar naquele outro extremo que é a negação, que são as polarizações que são muito perigosas. A pessoa negar isso tudo, achando que não acontece, e o outro que é o desespero, que é achando que vai sair que o mundo vai acabar e nós não teremos mais vida. Primeiro, não é negação, porque isso aconteceu, está acontecendo e vai determinar um futuro. Segundo, o mundo não vai acabar. Definitivamente não há vírus mais poderoso que uma espécie que se reproduz como ser humano, que só no Brasil, em 100 anos, cresceu 7 vezes, por exemplo. Desde que eu nasci até hoje, que não faz tanto tempo assim, só a população do Brasil cresceu 70%. Enfim, então nós temos algumas situações a serem identificadas dentro disso tudo, que sim, o nosso maior crise, talvez, o nosso maior desafio é a complexidade demográfica. Não apenas relacionados a essa pandemia que estamos hoje vivenciando na nossa contemporaneidade, será, obviamente, está marcado para a nossa vida, determinará de várias maneiras de nós pensarmos, mas essa complexidade demográfica vai nos instigar muito mais a nos relacionarmos. Se nós olharmos para trás, evoluções, invenções, objetos, como estamos falando aqui da DECA, a própria bacia sanitária, que foi uma invenção não apenas por luxo, mas, no entanto, uma necessidade por conta desse aumento demográfico exponencial que vivemos. Então, a arquitetura, o design, a produção, a forma de se comunicar, de se locomover, de transportar, de nós interagirmos enquanto sociedade, é claro que ela vai mudar. E eu acredito que esse momento, essa pausa que possamos falar, independentemente do ângulo que se olhe, seja da crise econômica, da crise sanitária, da crise moral, da crise de maneiras de se comunicar, enfim, de todas as facetas, até porque não é um bloco monolítico, isso é fragmentado, talvez isso esteja nos trazendo esse momento de refletir e tentarmos nos organizar de maneiras distintas para essa próxima onda, para essa nossa retomada, mas, no entanto, percebendo a complexidade demográfica que temos. Cada vez mais pessoas vivendo em pequenos espaços, isso vai determinar arquitetura, novas maneiras de nos organizarmos no espaço, novas maneiras de vivermos, e sempre baseado no nosso lema: nós somos uma tecnoespécie. Nós evoluímos através da nossa tecnologia. Nós não criamos um ferrão ou uma carapaça para nos defendermos. Nós criamos armas. Nós não aprendemos a voar. Criamos um avião. Nós não aprendemos a mergulhar ou a nadar ou atravessar oceanos. Nós criamos navios e etc. Então, o ser humano, enquanto tecnoespécie, cria maneiras de evoluir. E eu acredito, obviamente, que isso vai trazer novas maneiras de pensar, aquela velha história. Depois do terrorismo, criaram inúmeros mecanismos de fazer filtro nos aeroportos, de segurança, de detectores de metais e assim por diante. Isso tudo são fragmentos da nossa evolução que, de alguma maneira, trarão outras maneiras de pensar. E é claro que na arquitetura, no design, nas tecnologias, na maneira de manufatura, isso tudo vai impactar no futuro. Então, não vou fazer futurologia aqui, mas, no entanto, percebendo por uma perspectiva puramente técnica e tecnológica, que sim, vai mudar, já está mudando e de alguma maneira, mas eu não parei para pensar que isso, de alguma maneira, vai haver uma mudança diametralmente oposta que vai virar 180 graus para o outro lado. Até porque, dentro disso tudo, as coisas continuam acontecendo. Talvez por um viés, a educação não vai deixar de existir. Talvez rapidamente vai deixar de existir o modelo atual.
escola, professor, 30 pessoas, 40 pessoas na mesma sala, uma pessoa passando conteúdo, enquanto que numa era da internet isso não faz mais sentido. Não estou defendendo nem julgando ninguém, estou falando uma coisa muito global. Mas, no entanto, há muitas coisas. A energia, ainda temos uma base energética arraizada no petróleo, que isso não vai passar da noite para o dia. Estão vindo outras modalidades, outras novas situações, estão. Mas, então, são muitas camadas em cima disso tudo que vão nos determinar nos próximos tempos, enquanto nós vamos precisar ainda, a DECA continua ainda precisando de força de pessoas, da mesma situação de fornos para queimar cerâmica para a nossa necessidade do dia a dia. Ainda precisamos de pessoas trabalhando dentro de uma indústria, apesar de toda a tecnologia, fazendo manufatura, pessoas transportando, pessoas plantando, pessoas colhendo, transformando, embalando para chegar até nós. Então, tem uma série de outras situações que, quando eu estou percebendo em alguns discursos, que é muita coisa, é muito superficial. E, no entanto, nós temos muitas coisas anteriores a serem percebidas. Enfim, também, como eu falo, é muito profundo para discutir em poucos minutos isso tudo. Talvez, se tivéssemos 10 horas aqui, nós chegaríamos em algum resultado. Mas, respondendo à pergunta, eu não... Obviamente, todo o meu pensamento dentro desses 45 dias estão num outro campo, que é a desmaterialização, ou seja, softwares, maneiras de se comunicar, maneiras de colocar um produto, ser muito mais rápido, comunicativo, diminuindo toda uma distância de línguas, etc. Então, foi muito mais olhar para dentro do sistema do que na própria casca do produto, que depois isso tudo vai trazer essa percepção do que será depois enquanto forma, enquanto maneira de se relacionar com os objetos e assim por diante. Acho que isso é uma consequência da vida e não ao contrário. São os nossos ferrões, nossos venenos, as nossas carapaças, enquanto tecnoespécies que o Jader mencionou, né? A gente jogou de novo aqui a torneira, Jader, porque as pessoas nos comentários estavam querendo vê-la de novo e queriam ver a luminária que a gente mostrou, que tem uma certa linguagem parecida. Gente, a gente vai colocar só mais uma vez a luminária que a gente mostrou e a torneira que o Jader desenvolveu para a DECA, que é uma peça de design extraordinária, né? Ela tem um fronte de bica, como se fosse uma bica d'água, e essa haste super elegante, que é o que faz o acionamento da água, né? Você põe o dedinho na ponta da haste, puxa e volta ela para o lugar para desfazer o acionamento. Então, com um único dedo, sem precisar encostar todos os dedos na torneira, você consegue abrir e fechar. Agora, com a tecnologia touch, etc., eu acho que vai ficar mais fácil de acionar, etc. Pois é, e a DECA já está nessa, né? Ela tem grandes produtos também com tecnologia touch, é muito interessante observar. Que são IoT, etc. O seu gesto... É isso aí. Falando um pouco de novo sobre o seu gesto projetual, ele não busca apenas a originalidade da forma, né? Mas muitas vezes a poesia, né? Ainda que seja uma poesia que abriga muitos sistemas racionais em métricas futuristas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa torneira, que você estava dizendo que foi uma provocação feita pela Clarissa, né? Sobre o design de 2030, né? Você acha que, de certa forma, o futuro já chegou, né? E, de novo, eu não estou falando em futurologia, mas em termos de acertos tecnológicos, dessa junção do design com a tecnologia, essa peça que é icônica, que a gente está tendo uma série de comentários aqui durante as suas elucubrações. Você acha que ela é, de certa forma, essa epítome do futuro? Eu acho que seria muita audácia falar isso. Em termos de contenção, de equilíbrio, de simplicidade. Eu acredito que... Enfim, eu não falaria que porque seria... Enfim, como eu acabei de falar, audácia, querer falar isso, e acho que foge um pouco da percepção pessoal, mas quando se vem de fora, talvez seja mais fácil de entender isso. Mas quando criado, proposto, era basicamente o caminho natural da água. Quando olhávamos lá para trás, os primeiros poços, da primeira história do saneamento básico, quando os seres humanos começaram a fazer chafarizes, etc., captação d'água, é o sistema de bomba, do qual você tem uma alavanca que faz a pressão por ar pelo ar que vai fazer a água subir. Por um caminho natural e o menor possível, com o mínimo de obstáculos. Então,
basicamente, a ideia inicial desse produto era trazer essa alusão, essa nostalgia, aquela segurança do passado, já vista, já absorvida de todas as maneiras, para um objeto instigante, que seria essa coisa do futuro, que hoje não precisa mais fazer essa força, mas, no entanto, com um simples toque, ela vai fazer a água aparecer como mágica, por exemplo. Então, essa analogia de ser um objeto do futuro, talvez com o passar do tempo a forma permaneça, mas os mecanismos, a coisa interna possa mudar e ela possa funcionar muito melhor do que hoje, ainda com sistemas elétricos e mecânicos. Com sistemas eletrônicos, ela pode funcionar muito melhor, mas, no entanto, a forma é pura. A forma é um arquétipo do caminho natural da água. Então, isso, com certeza, para toda certeza, ela pode ser duvidosa, mas, no entanto, com alto grau de percepção, ela pode, enfim, percorrer muitos anos ainda no futuro, tendo a mesma função e essa mesma generosidade de forma, de poesia, de ter essa promessa de felicidade para as pessoas, adquirir um produto dentro desse ponto de vista da fruição, da relação com os objetos. Enfim, basicamente, acho que talvez isso responda um pouco ao questionamento. Esse seu olhar é muito especial, Jader. Eu acho extraordinário como você consegue misturar afeto, poesia e ciência, tecnologia, né? Porque essa torneira é pura ciência. É a força da gravidade agindo sobre a água, agindo sobre o produto. E, de novo, tem uma coisa de aderência gravitacional em tudo que você faz, né? No equilíbrio das peças e na própria construção dos espaços. Agora, eu queria saber a sua percepção do público, e não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Você acha que o consumidor, o seu cliente e, de forma geral, o público, eles estão mais interessados, por exemplo, a buscar essas conexões mais humanizadas, mais íntimas, em lugares da casa que antes eram preteridos, como o próprio banheiro, que era um lugar íntimo e, portanto, não era um lugar, né, de exercício do design, e passou a ser, principalmente agora que a gente está vivendo sob quarentena, o banheiro ele virou um spa, né? Você acha que as pessoas elas já viraram essa chave, a gente está passando por esse momento, e como isso interfere na produção do designer? Assim, definitivamente, eu acho que essa pausa, como falamos anteriormente, eu acho que deu um pouco desse insight, que nós não precisamos, muitas vezes, ir para fora, mostrar, enfim, coisas que colocamos para os outros, ver como uma coisa que não somos de fato. E quando estamos dentro de casa, somos nós. E dentro do banheiro, uma palavra que eu digo muitas vezes, que é onde nós cultivamos nossa individualidade. Que lá nós somos de fato quem somos. Quando o Alex e o André olham no espelho pela manhã trancado dentro do banheiro, lá é tu de fato, não é? Tira todas aquelas outras personalidades que existem dentro de nós, que editamos, como o Rubem Alves falava, que nós somos um albergue, que dentro de nós moram muitas pessoas. Nós atuamos, não é nem por nenhum tipo de tendência ou qualquer coisa, mas, enfim, que é isso, faz parte do ser humano. Então, e nós ainda, como brasileiros, acho que nós temos ainda acentuado a cultura do banheiro. Aquela situação, um apartamento que tu vê de 80 metros quadrados com 3 suítes. Então, o banheiro, para nós, é algo fundamental na nossa cultura brasileira. É algo assim, talvez as pessoas olham primeiro quantos banheiros tem para qualificar determinado imóvel, onde elas vão morar. Porque nós precisamos disso. Então, o banheiro na nossa cultura é sinônimo de status. A própria DECA tem um estudo que coloca que, feito em, enfim, determinadas comunidades, bairros, etc., se a pessoa tem um banheiro muito bom, é basicamente que ela eleva a sua própria moral. Ela eleva a sua percepção de inserção dentro da sociedade. Então, o banheiro não é só status, é um símbolo, é algo muito mais interno, de autorrealização. E quando hoje, dentro desse contexto, que as pessoas estão vivendo dentro das suas casas, é claro, podemos classificar inúmeras casas, pessoas morando em 30 metros quadrados em 6 pessoas, ou pessoas morando sozinhas em 3 mil metros quadrados. Há uma relação muito diferente, uma diferença gigantesca entre a relação espacial. Mas, enfim, estar dentro de um determinado espaço, compartimentado,
com equipamentos, como o Sérgio Rodrigues falava que ele não desenhava móveis, eram equipamentos de interior, e que de fato faz sentido isso, que como nos relacionamos com esses equipamentos, seja a torneira, a cadeira, televisor, ou a máquina de barbear, etc., então nós temos essa relação com os objetos, e quanto mais tivermos talvez a afinidade por isso, quanto mais confortáveis estivermos, quanto mais pudermos sermos nós mesmos e nos identificarmos com isso, é claro que quando sairmos de casa seremos pessoas melhores. Eu ouvi um podcast esses dias que o cara falava que se ele não se sentia bem, ele não saía de casa, porque o impacto na sociedade, nas outras pessoas, seria gigantesco. Então, se a pessoa não se sentir bem, ela não vai ser uma pessoa boa. E aí que entra o design. Se nós proporcionamos, não é algo supérfluo. Quando se fala é caro, não é algo apenas para as pessoas terem e mostrarem, é algo para viver. Quando a pessoa se sente bem dentro de casa, quando ela sai com essa situação que vem de dentro para fora, seja qualquer objeto, ela vai ser uma espécie de irradiador sei lá se essa palavra, mas ela vai conseguir transformar as pessoas a seu redor. Então, basicamente, eu acredito sim que o design, a beleza, a proporção, a engenharia perfeita, o material correto, tem sim um poder de grande significado nas pessoas. Isso sem entrar num campo filosófico ou coisa, isso é físico, isso é real, essa energia que existe, de alguma maneira, impacta de maneira positiva. Então, aquela coisa, se eu não acreditasse, se não tivesse uma fé cega nisso, talvez eu não estaria tão imbuído, tão dentro de todo esse contexto, enfim. Maravilha, Jader. É a ergonomia da vida, afinal, né? E é sempre um prazer te ouvir, porque embora seu design, como a gente disse antes, não precise de bula, não precise de explicação, a gente adora escrever sobre ele, né? E a gente tem a felicidade de sempre ser convidado por você para decodificar um pouco isso, não que precisasse, mas para a gente também é um exercício muito interessante de, muitas vezes, enxergar uma leitura que você nem pensou, né, naquilo. E é bom também perguntar, porque você sempre tem um conteúdo inenarrável, um dos mais consistentes que a gente já ouviu, o seu pensamento, a sua linha filosófica por trás da criação, que não é nunca uma narrativa vazia e que sempre agrega tanto. Embora as peças são autoexplicáveis e elas dispensem aí qualquer tabela de explicação, essa cultura por trás do desenho é sempre muito gratificante, principalmente para quem escreve sobre isso. E tenho certeza que para todo o público também, afinal de contas, você também é um dos designers mais bem-sucedidos da indústria, né? A performance comercial do seu produto é uma coisa fenomenal e é muito difícil, em qualquer segmento, inclusive artístico, você conseguir um sucesso de crítica e de público como você conquistou. Então é um orgulho muito grande poder colaborar com você também, eventualmente, e ter você aqui com a Deca. É um prazer, e logo que nos recalibrarmos, estaremos de volta, seja com máscara, à distância, mas de alguma maneira próximos. Como estamos aqui também. Obrigado, Jader, obrigado a toda a audiência. Obrigado por todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, gente. Essa live vai ficar salva pelas próximas 24 horas. Vale a pena, porque o Jader tem muito a dizer e disse, então é muito legal a gente poder compartilhar isso. Voltem, por favor. Até mais. Obrigado a todos e boa noite. Até a próxima.